Aqui, ali, lá, aqui, ali, lá. Ele veio de São Paulo, chegou ontem. Querido. Ele pinta o cabelo. Ele pinta o cabelo e ele atende umas pessoas e joga umas pedrinhas, né? Parece tipo um búzio. Mostra aí, ó. É tipo um búzio. Pode fazer o que a gente quiser. Nosso podcast! É nosso, ele pode fazer o que quiser. Ah, que divertido. Vamos começar então, pessoal? Bora. É bem TV mesmo. Eu não sei fazer isso. Como é que você faz isso? Manda beijo agora, ó. Começando agora o nosso podcast. Mas ele vem aqui operar a câmera. Mas, gente... Eu vou começar de novo. É ótimo, eu gosto assim. Começando agora o nosso podcast que vai ao ar toda terça-feira às 21 horas. Então entre no YouTube, acesse o Conecta Mais Web TV, procure o nosso podcast, deixe o seu like e acompanhe esse episódio super especial de hoje. Antes de começar, vamos agradecer aí aos nossos apoiadores Armazém Sabor, Gestão Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Lívia Ortodontista, Artmobile, Óticas Lincoln, Master Treinamentos, Franco, Moda Masculina, Cantina Mascarão e Viva Farma. Fala galera, tudo certo? Hoje estamos com um episódio muito especial aqui no nosso podcast. Um convidado que é extraordinário. Diria que é o melhor amigo do casal. Sim. Estamos aqui com o Rogério. E eu vou deixar ele se apresentar, afinal de contas. Ele é não tem explicação pra explicar essa pessoa. Responsabilidade. Primeiro eu quero agradecer vocês dois pelo convite de estar aqui. É uma honra pra mim. Nós agradecemos. É mais do que especial estar participando aqui com vocês. Bom, primeiro de tudo a gente é amigo e aí depois a gente se conheceu primeiro como terapeuta, depois como amigo, né? E eu trabalho com terapia sistêmica, né? Baseado na constelação familiar. E o que é, né, a constelação familiar? É a gente aprender a olhar para nossa vida, para nossa história e tudo que a gente traz de bagagem disso. Mais ou menos isso. Começa por aí. É um pouquinho disso que eu faço. A gente se conheceu como terapeuta antes, na verdade, a Bruna... Sim. Pra falar do Rogério, pra falar de tudo isso, a gente tem que contar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa história, como tudo começou. Conheci o Rogério no finalzinho da pandemia, né, Rô? Que tudo foi online, né? Foi online e, na verdade, vários amigos já conheciam o trabalho dele e já falavam sobre isso comigo há muito tempo. Só que eu era um pouco resistente à terapia. Eu acho que a gente é resistente a se conhecer. Exato. E eu linkava muito. Eu falava, não quero. Psicólogo, terapeuta, não. Até que um dia, do nada, eu falei, cara, vou conhecer. Não custa experimentar, né? Vamos lá. E foi sem pretensão nenhuma. Mandei uma mensagem pra ele, nós marcamos. E olha, depois de muitos anos, eu acho que quando eu paro pra lembrar da sensação boa que eu tive naquele momento, eu acho que foi uma das mais importantes da minha vida, assim, porque foi um despertar gigante pra tudo que tava em volta, assim, da Bruna. Foi realmente muito especial, foi muito impactante. E a partir dali começou a nossa história. Despertou a nossa história, a nossa história. Ela falou algo muito importante que é isso, né? A gente tem que despertar para a vida, né? A gente traz no nosso DNA, né? 23 cromossomos do nosso pai, 23 cromossomos da nossa mãe e uma história. Que precisa ser desperta de alguma forma. E quando a gente olha para nossa história, né? Ela aparece, né? Quando a gente olha com amor
para nossa história. E é fascinante, né? Eu lembro que no meio do atendimento, eu contei, enfim, primeiro sempre aborda, né, várias áreas da vida, enfim, em geral, e teve um momento que eu tava conhecendo o Giovanni, já o conhecia, mas a gente tava se conhecendo de outra forma. Eu contei a história pro Rô, né? E ele falou assim: vocês são almas gêmeas, eu preciso conhecer, eu preciso falar com ele, porque a tua vida depende muito do movimento dele também, do movimento da vida dele. E aquilo me surpreendeu muito também, porque na primeira constelação, quando o Rogério me constelou, ele me constelou, na verdade, me abrindo para esse relacionamento. Né, de uma forma completamente diferente. Acho que para vocês entenderem bem, meus pais são separados, né? A gente vai abrir aí uma intimidade pra vocês. Meus pais são separados. E meu pai, ele sempre foi o grande amor da minha vida. Ele continua sendo o grande amor da minha vida. Porém, há muitos anos eu não o vejo. E eu tinha um bloqueio muito grande com o masculino. Era difícil pra mim acreditar no amor verdadeiro dessa figura masculina, uma vez que eu tinha em mente que o homem que mais me ama no mundo simplesmente foi embora. E isso era algo muito difícil pra mim. E foi a primeira coisa que a gente constelou. Foi eu me abrir pra essa relação. Seguro, exato, né, pra você. Porque assim, os dois sentimentos primários, ou é o amor ou é a dor. Se a gente não tá no amor, a gente tá na dor. E enquanto a gente não resolve a dor, a gente não consegue amar, né? E às vezes, conscientemente, não, eu tô ótimo, eu tô curado, não, eu já me refiz do meu relacionamento anterior, eu tô pronto para um próximo relacionamento. E é só olhando um olhar de fora, né, um olhar terapêutico, igual você se disponibilizou a olhar, porque você entendeu que você tinha conhecido alguém muito especial. Importante. E você estava muito afim de viver isso, né? Ele também estava afim de viver tudo isso. Então eu falei, peraí, eu preciso dar uma arrumada na casa, né? Dar uma arrumada interna. Pô, eu vou deixar de viver o melhor que eu posso viver da minha vida. E é isso que muitas vezes uma terapia faz. Exatamente. E foi realmente isso que eu senti. Ou seja, eu tinha conhecido uma pessoa muito especial. E eu queria muito viver isso com o Giovanni, mas eu entendo que eu precisava estar preparada para essa relação. Às vezes a gente acha que é extremamente maduro devido às relações anteriores e muitas vezes a gente não está. E eu costumo falar que o Gil, ele chegou no momento muito certo da minha vida, né? Onde eu estava muito madura para a relação e eu estava buscando também outras... lembra aquilo que a gente até conversou? As palavras que terminam com idade precisam de um tempo. Então, maturidade, felicidade, prosperidade, elas têm um tempo para acontecer, né? E quando você entende que você curou o que você tinha passado, né? Muita gente me procura para falar de relacionamento. Então, o que é interessante? Primeiro, a gente tem que dar uma arrumada na casa, né? Porque senão eu vou buscar, se eu tô com dor, né? Ou eu tô com alguma consciência desalinhada, eu vou buscar algo na outra pessoa que ressoe com a minha dor. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão de que ciúmes é prova de amor, né? E eu conheço uma menina, tal, a gente começa a se relacionar. Se ela não me mostra nada de ciúmes, eu não me sinto amado. Então, às vezes eu conheço uma pessoa que é super resolvida, super tranquila, e ela não tá preocupada com isso. E aí, acabo provocando tanto que ela gera uma reação de ciúme e eu falo, opa, tô me sentindo amado. E isso não é legal, né? Porque uma relação madura são duas pessoas livres e inteiras. Não tem metade, né? Que é outra coisa que as pessoas falam. Vou achar minha metade da laranja. Não. Nós somos inteiros, né? Então é assim, eu vou arrumar a casa primeiro e aí eu saio para procurar. Que se eu vou faltando alguma coisa, eu acho alguém que falta alguma coisa. Então, se de alguma forma ou de outra eu já trago em mim essa completude, eu acho numa outra pessoa essa completude, que é o que vocês acharam. E isso independe de estar em cidades diferentes, em momentos de vida diferentes. Porque tudo é energia, né? Acende o universo, né? Deu um jeito de vocês se conectarem. Vocês estavam na mesma frequência. Vocês... Opa, né? E aí é com vocês. Exato. E uma coisa que acho que marcou muito
no nosso atendimento, nosso primeiro atendimento, é que quando o Rogério me constelou, a forma como ele me constelou... Gente, eu tenho uma memória muito boa. É isso que eu tô muito vendo. Boa. Eu tô tentando me lembrar aqui, eu falei, não tô conseguindo, não, eu tenho uma memória assim... Quando foi isso? E eu lembro de todas as palavras ditas foi super marcante pra nós, né? Foi. Eu já tinha constelado antes, não com o Rogério, não conhecia o Rogério. Aí até encorajei a Bruna a fazer. Aí ela fez, enfim. Porque quando eu constelei a primeira vez, foi onde teve uma grande transformação na minha vida, né? Eu acho que eu consegui entender o meu lugar e começar a atuar na minha vida a partir do meu lugar, não tentar estar no lugar dos outros. Lugar de força. A gente tem um lugar de força, né? Na nossa família. E se a gente tá fora desse lugar, a gente tá num lugar que a gente não dá conta, né? Então, só para o pessoal entender, claro. Se eu tô no lugar de pai da minha mãe, pai do meu pai, pai do meu irmão, eu tô fora do meu lugar de força. E a gente fala isso energeticamente, né? Porque que todo mundo entende. É isso, energeticamente. Por exemplo, quando eu... Faz de conta que minha mãe ficou viúva, né? E aí eu me coloco como se eu fosse meu pai para ela. Eu travo os meus relacionamentos amorosos, travo a possibilidade de ela arrumar um relacionamento amoroso e perco tudo que vem do meu pai, né? Porque eles são maiores, né? A gente fala, né? Não que são melhores, mas são maiores. Eles vieram primeiro, né? Primeiro eles tiveram que se conhecer, se conectar para que a vida chegasse até mim. Então assim, a gente ampara a mamãe, mas mamãe tem que dar conta da viuvez. Adulto dá conta. Se não dá conta, pede ajuda. Mas nunca outro faz o papel. É aí que dá os enroscos. Entendeu? E aí a Bruna constelou, e aí ela me ligou, ela falou, o Rogério falou que seria legal se tu conversasse com ele e tal, porque muitos movimentos da minha vida são ligados aos teus. E eu acho que até tu falou, não precisa constelar, enfim, só pra bater um papo. Só pra sentir. E aí eu já constelei com o Rogério, foi um encontro, mais um encontro de almas, né? Muito legal. E daí por diante a gente começou, e foi mais uma transformação louca na nossa vida, né? Porque a gente constelou... Em março, dia 1º de julho, Vou saber. A gente já tava morando juntos. Já tava morando junto. E a primeira vez, na minha primeira constelação, o que eu acho mais incrível, que eu nunca vou esquecer, é que a forma como você me constelou foi justamente me unindo a ele. Então, eu acredito no teu amor, eu estou pronta pra viver isso com você, eu estou pronta pra ir embora. Então, eu ia constelando, eu tava tão entregue àquilo, que depois, quando eu fui tentar lembrar, enfim, de todas as coisas que a gente constelou, eu falei, gente, mas ele me constelou indo embora de São Paulo. Aí eu fiquei pensando, mas como? E por quê? Não se perguntou por quê? E por quê? E a forma como você me constelou a minha mãe, foi eu me despedindo da minha mãe. Isso. Mostrando pra ela que era seguro eu ir embora, que era seguro esse novo momento na minha vida, e que eu confiava em tudo que estava acontecendo. Me constelou me despedindo do meu trabalho, que é minha paixão. Eu era completamente apaixonada pelo que eu fazia, o lugar que eu estava. E me constelou também me despedindo, né? O quanto esse trabalho foi importante pra mim, mas que era o momento de seguir, era o momento de realmente viver tudo aquilo que eu queria. Depois quando eu fui pensar, eu falei, gente, tipo, é julho, estou indo morar com o Giovanni. E eu, na primeira constelação, me despedi de todo mundo. Acho que só porque a gente... esclarecer pro pessoal de casa. Quem nunca constelou. Era isso que eu ia explicar. Como é que você falou? O que ele fala? Como constelou? Ele mandou eu ir. Primeiro que o nome constelação, né, traduzido do alemão, já é um rolo aí, porque é organização familiar, né? O princípio da constelação é um movimento de alma, que é tudo isso que você falou, explicou aí. A hora que a gente faz esse atendimento terapêutico, né, a gente desemaranha, né? Porque é como se fosse assim, né? Tudo emaranhado, né? As nossas consciências, as nossas coisas, e a gente não tem ideia, né? Por isso que uma pessoa sozinha ela não consegue fazer isso. E a gente começa a olhar. Eu olho pro meu pai e pra minha mãe com aceitação, andou um pouquinho. Eu olho pro meu trabalho, de repente eu entendo que eu fechei um ciclo. Abre um pouquinho. E aí, tudo começa a fluir na vida da gente. E aí, igual que você falou, quando eu vi era 2 meses, por quê? Porque assim, se já tá tudo alinhado, se já tá tudo fluindo, por que eu vou me impedir de viver isso? Então, aí tudo flui, né? A alma se movimenta, a alma vai atrás. A gente tá aqui para experienciar o melhor da vida.
né? Então não faz sentido, se em algum âmbito da vida da gente, a gente não está vivendo isso. Seja financeiramente, seja amorosamente, seja saúde, tudo isso são direitos divinos, vamos dizer, né? A gente nasce para experienciar isso. Se a gente não está conseguindo acessar isso, é que de alguma forma a gente está olhando para algo que não faça com que isso flua. Eu acho muito legal essa coisa do acesso, né? Porque muitas vezes a gente espera receber e não acessar. A gente coloca meio que a responsabilidade no divino, no fora. Eu acho muito legal falar disso do acesso, né? A gente acessar ótimo a que você prosperidade, falou. a gente acessar o amor, a gente acessar uma consciência saudável. Isso, porque o receber é uma postura o quê? Ainda esperando de papai e mamãe. Ótimo isso que você trouxe. Porque é isso, quem ainda, um adulto que tem uma criança na alma, né? Ele ainda está esperando receber da vida. E quando a gente é adulto, não tem mais nada o que receber. Já recebeu. Até os 18 anos. Até os 18 anos a gente recebeu tudo. E assim, mesmo quem não teve o pai presente, não teve a mãe presente, independente do destino deles, o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação, ele é bem incisivo com relação a isso. A gente já é grato pela vida ter chegado em nós. O modo com que ela é conduzida já faz parte do nosso destino e o que a gente a forma com que a gente compõe isso. Então, quando eu estou me aproximando dos meus 18 anos, eu já tenho que entender como a vida funciona. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás do que eu quero. Se eu quiser um relacionamento, procurar um relacionamento. Se ainda eu estou esperando receber, é como se eu estivesse olhando e falando assim: papai, olha, por favor, olha. E a vida não para olhar. E aí, esse outro assunto que você trouxe. Quando eu entendo que eu já tenho tudo que eu preciso, né? Até a 8ª geração influencia 4.096 pessoas. Então a gente carrega o aspecto genético de 4.096 pessoas, que a gente não tem ideia de quem foram. Só que eles são as pessoas, isso que é lindo. Eles são as pessoas certas para que a nossa vida chegou até aqui. Então, por exemplo, o nosso tataravô, que a gente não tem ideia quem foi, ele fez movimentos para que a nossa vida chegasse hoje aqui. Então, essa gratidão, né, de alma, né, porque lá atrás era uma época sem escolhas, era uma época de sobrevivência. Por exemplo, minha família que vem da Espanha, Portugal, vai saber se não ficou um filho pelo caminho. E tudo influencia. E pra eles era uma decisão, não é um jeito romântico da vida. Era assim, só podia levar o 2, era mais fácil levar o homem porque arrumar um emprego mais fácil, a mulher fica. Então, isso há anos atrás era muito comum acontecer isso. Se alguém tinha alguma debilidade de saúde, e aí é uma exclusão. Todo mundo que é excluído da família, alguém de alguma forma olha pra isso. Sensacional. Muito bem. Galerinha, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Estamos aqui, mais uma vez, degustando um vinho da Cantina Mascaron. Espetacular, somos fãs de vinho. E um tintim. Saúde, viva a nossa ancestralidade. Viva. Cantina Vinícola Mascaron. É pequena, artesanal e familiar. Produz vinhos excelentes. Arte Mobile. Há mais de 40 anos, a Arte Mobile fabrica móveis de madeira maciça de reflorestamento. Com padrão internacional, ela atende às necessidades dos consumidores mais exigentes. E agora, a Arte Mobile está mais perto de você. Conheça o showroom na fábrica em Nova Prata ou acesse a loja virtual artmobilestore.com.br e compre sem sair de casa. Arte Mobile, móveis com encaixe perfeito. Galerinha, a Viva Farma está com descontos especiais em dermocosméticos e a cada R$50 em perfumaria em qualquer uma das lojas aqui de Nova Prata, preenche o cupom e concorre aos prêmios de final de ano. Tem uma moto, uma Smart TV, uma cervejeira, micro-ondas e vale compras de R$500. Que maravilhoso. Saindo daqui, vou passar lá para concorrer. Pode ser de São Paulo, né? Pode ser. Entrega em São Paulo. Contabilidade. Pensando em empreender, a Gestão Contabilidade possui soluções completas para você iniciar a sua empresa de maneira assertiva. Contamos com uma equipe especializada e com vasta experiência no mundo dos negócios. Quero muito agradecer a Cloud Store pelo look de hoje, maravilhoso. Amo de paixão a loja e não se esqueçam de dar uma passadinha lá, ver a coleção que tá lindíssima de primavera-verão. Eu particularmente amei, já adquiri umas pecinhas lá, então meninas, corram e aproveitem bastante. Fechou.
Fechou. Quer continuar a história, então? Ai, sim, porque é linda. Agora que todo mundo já sabe o que é constelar, que é organizar. Acho que é importante também ressaltar, assim, como é que funciona, né? A constelação. Porque fica uma coisa... Eu até converso, às vezes, com as pessoas, enfim, falo que é algo que eu pratico e que eu gosto muito. Mas fica parecendo meio... esotérico, né? Uma coisa, constelação. Lembra, dá até uma referência à astrologia, se pensar em constelação. Exatamente. O que a gente faz, né? Eu uso... Porque o que pega na vida da gente, né? O nosso ego e a nossa consciência querem proteger a gente. Não querem dar trabalho. Tipo, a gente não vai mexer nesse assunto porque vai dar enrosco, eu vou ter que mudar minha vida. E nós somos... o que a nossa consciência entende que é possível. Então, eu só consigo trazer para a consciência o que o inconsciente barra para cá. Eu não consigo fazer nada a mais que o meu inconsciente não julga como bacana. Então, por exemplo, em relacionamento, eu tô louco para arrumar uma namorada. Só que se inconscientemente... meus últimos relacionamentos foram de dor, eu sofri, eu falo aqui pra vocês, né? Eu quero arrumar alguém, vou aproveitar, vou sair hoje à noite aqui em Nova Prata, né? Aí como se tivesse um filtro aqui dentro que ele falasse assim: lembra que você sofreu? Lembra que você teve um prejuízo? Aí te trava. Acabou. Aí dá um jeito que... Não. Então, por isso que é legal. A terapia, né? Eu dou um jeito de entrar na inconsciência pra gente... não é uma mágica, a gente reprograma, né? As memórias são reprogramáveis, né? Então, por exemplo, por que pro pessoal católico que fala Pai Nosso que estás no céu, né? Tanto eles repetirem, aquilo entra como uma verdade, né? Um mantra. Por que o mantra funciona? Porque de tanto que você repete, ele entra como uma verdade. Então, o que a gente faz? Eu uso elementos, né? Mandalas, pedras, para olhar para essas situações. É um jeito de driblar o inconsciente e aí chega para mim essa informação escondida que tem. A pessoa, a gente está falando de relacionamento, aí a pessoa vai falar assim: eu sinto tristeza. Opa! Então a gente precisa olhar para isso. Aí a gente cria essas frases de solução, né? Que é o que vocês falaram. A gente coloca uma outra história em cima dessa história. E aí quando a gente muda essa consciência, a gente reprograma e solta, né? E a gente dá lugar para as pessoas, para as histórias que vieram antes da gente, né? Muitas vezes as pessoas têm tipo um tio que ninguém fala, né? Alguém que teve um destino muito severo, por exemplo, né? Que muito julgado, né? E aí as pessoas tiram essa história, só que essa pessoa é uma excluída. Uma coisa que dá muito rolo é assim: Giovanni foi pra guerra, morreu. Giovanni é um herói. Rogério foi pra guerra, voltou sem as duas pernas. É um problema dentro de casa. Aí eu virei um excluído. Aí alguém da família, né? Porque a nossa família é o lugar certo pra gente olhar pros desafios que a gente tem na nossa vida. Entendeu? Então, e aí que é por aí. Aí a gente fala de relacionamento, de dinheiro, de saúde, de fé, de verdade, né? A verdade é algo que precisa ser olhado, né? Porque não adianta eu falar uma verdade e o meu inconsciente achar outra coisa e a minha memória ancestral pensar outra coisa. Exato. Não tem força para acontecer. E aí eu fico, mas poxa vida, eu sou tão legal, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o problema é a verdade que o seu inconsciente, como se tivesse um general interno que falasse: a gente não vai mais se relacionar com ninguém. Que louco isso, né? Forte, né? Nossa, demais. Aí eu lembro que, enfim, constelamos, tudo certo. Aí passou um tempinho, vinha pra Nova Prata pra ver o Gil. Ainda tava na função da pandemia, Ainda tava na função da pandemia, o Gil, enfim, ia pra São Paulo. Aí em um momento, uma conversa nossa, primeiro pedido de casamento foi pelo WhatsApp. Ai, que legal, bem moderno. Bem moderno, ele é bem moderno. Bem moderno. Foi assim, casa comigo. Falei, é uma brincadeira, mas caso, né? Falei, caso, meu amor e tal, não sei o que, não sei o que. Tô falando sério. Aí, quando eu vim pra Nova Prata, aí ele me pediu em casamento. E foi muito louco, de verdade, assim. Aí, de verdade, bonitinho, com anel. Foi muito bom. Foi. Aí, ok, voltei, mas pra mim, eu falei, bom... Vamos nos casar daqui 2 anos, 3 anos, tá tudo certo. E fui muito tranquila pra São Paulo. Mas só que eu tava numa fase que a empresa que eu trabalhava ia renovar os contratos, né? Aí uma conversa, eu falei assim, Gil,
talvez eu tenha que renovar o contrato. E o contrato normalmente são 4 anos, enfim, se tem quebra de contrato. Comecei a conversar, enfim, como um casal normal. Aí ele falou assim, então você não renova. Ou agora ou nunca. Daqui a 3 anos. Aí, falei, ok. Mas eu tava tão tranquila nessa relação, tão segura, eu tava tão bem, que eu só falei, ok. Quando passou uma semana, eu fui avisando aos pouquinhos aos meus gestores, né, que eu, enfim, que eu ia me desligar. E foi algo, assim, muito, muito natural. E o engraçado é que, isso eu falo sempre, que uma das decisões mais sábias da minha vida foi a minha relação com o Giovanni. Porque eu sempre fui um pouco resistente a mudanças e eu demorava muito pra tomar alguma decisão concreta. Porque provavelmente isso era algo difícil para as mulheres da sua família. Sim. Tinha que ficar. Tinha que que suportar. Exato. Aquele Imagina medo do arriscar. Imagina uma história dessa, que é quase, né, uma história de cinema, de conhecer uma pessoa que te pediu em casamento. Outra coisa legal que você trouxe aí é os rituais, né? Todas as relações precisam avançar. Sim. Né? Então não dá pra gente só ficar, vai ser um pleonasmo, ficar ficando. Um adulto não fica ficando. Né? Um adulto ele fica, em determinado momento ele tem que avançar mais um pouquinho. Aí porque esses casais que nunca avançam, é como se inconscientemente eles estivessem procurando uma outra pessoa. Alguém melhor. Porque não faz sentido, foi o que vocês detectaram. Peraí, é você. Não, peraí, é você. Então, por que não avançar? Total. Né? Vocês já tinham feito os movimentos de ir até lá, de vir até aqui, sentiram que era isso. Então, também, às vezes, não é maduro, né? Porque um homem de verdade quer uma mulher de verdade, né? Uma mulher de verdade quer um homem de verdade, ou vice-versa. Não tem como ir uma pessoa como uma criança na alma, porque aí não constrói. Sabe? Só adultos constroem. E dinheiro, trabalho e relacionamento são assuntos de adulto, não de criança. Assim como as decisões tomadas em cima dele. Sim. Eu me recordo que quando eu falava com as pessoas em São Paulo, tô indo embora, vou me casar, mas como? Como que você vai deixar São Paulo? Aí mexe na sombra delas. Exato. Por isso que a gente não tem que pedir muito, entendeu? E eu escuto até hoje, nossa, mas você deixou São Paulo? Como assim? Eu tava num momento muito maravilhoso da minha carreira, realmente. Mas como que você deixa? Eu falo, gente... Eu falo, gente, eu parei, pensei, como uma certeza mesmo que, assim, o meu trabalho eu posso executar em qualquer lugar. E eu posso ter um sucesso tão grande quanto em qualquer lugar. Mas ter um homem como o Giovanni não vai ser em qualquer lugar. Isso. Ai, que lindo! Entra a trilha. Sim, uma trilha. Não, mas é verdade. Foi muito pensando nisso, assim. E aí você traz elementos que é legal a gente discutir, né? Decisão, posicionamento. Quando a gente traz, né? Eu tô insistindo nisso porque eu sinto muito falta disso nas pessoas e é muito importante. E é algo que eu trabalho muito em mim. Esse adulto da alma, né? Você se posiciona, você se movimenta, você faz. Exato. Né? Porque senão eu fico muito naquela postura do recebimento. Eu nunca vou namorar. Eu nunca vou conseguir o emprego dos meus sonhos. Eu nunca. Tá, e o que você efetivamente está fazendo para conseguir isso? De coração, para. Será que você não tá nessa posição muito de expectativa e pouco da atitude? Só você sabe os riscos que você correu. E ele também. Total. E é muito legal. Sim. E aí quando a gente trabalha, né, numa terapia, a gente vai tirando. É aquela coisa que eu gosto de exemplo que eu costumo usar. Vou pegar uma carta, pega uma carta. Vou pegar um celular, pega um celular. Vou pegar um copo, pega um copo. Eu vou pegar um medo. O que eu vou pegar? O medo não existe. Isso é muito legal. Porque o medo, o que é? O medo ele não existe concretamente, né? O medo é uma sensação de algo que pode acontecer. Então, como é que eu vou dar uma importância dessa para algo que eu nem sei o que é e talvez nem aconteça? E nem sabe por que muitas vezes, né? E por que não olhar para a vida, para a felicidade e sim para o medo e para a tristeza? Sim. E aí mexe em merecimento. Se eu sou uma pessoa que eu acho que eu não mereço ser feliz, me aparece uma situação dessa, eu corro. Sim. Eu corro. Porque imagina viver uma felicidade dessa. Imagina ser feliz, imagina dar ter certo. Um puta cara legal, uma casa incrível, um trabalho maravilhoso, se sentir amada. Sim. Né? Sim. Porque mais do que se sentir amada por ele, você se amou.
você escolheu se amar. E a hora que você escolhe se amar, e a hora que o Giovanni se escolhe se amar, vocês vivem o amor de você. Total. Então, enquanto eu não me amar, não achar incrível tudo que eu faço, o que eu vejo na frente do espelho, como é que uma outra pessoa vai achar isso? E eu acho que isso é muito importante, com sinceridade, né? Isso. Tu e tu Isso, na frente do isso. espelho. Isso. E aí, como é que eu me sinto com aquilo que eu tenho feito? Como é que eu me sinto com as pessoas que eu tenho me conectado, com o meu trabalho? A gente falava disso mais cedo hoje. Porque muitas vezes a gente acaba se escondendo de nós mesmos, Isso. né? Ou conta uma história pra gente, que com o passar do tempo a gente vai acreditando naquilo. Isso. E quando vê essa história que a gente contou, não gerou resultado nenhum de positivo. Porque é tudo ressonância. Então, você achar uma mulher incrível é mérito seu. Você achar uma mulher que não é incrível é mérito seu. Entendeu? Porque ela tem a ver com você. Então, essa coisa de eu me vitimizar e jogar a responsabilidade da minha vida pro outro é completamente equivocado. É o que eu falo. Se vocês chegam pra mim e falam, eu compramos um apartamento novo, eu falo, parabéns, mérito de vocês. A gente entregou o nosso porque não conseguiu pagar. É mérito de vocês. Também. Não é o governo, não é o vírus, não é nada disso. Somos nós. Porque se a gente está bem internamente, se a gente tem recurso interno suficiente, não importa o que aconteça no externo. Essa que é a grande diferença. Se eu internamente estou bem, eu vou saber ressignificar de novo uma pandemia. Ok, a gente já tem uma informação de o que é viver uma pandemia. Sobrevivemos. Então, o que é isso? Agora, se eu não tenho recurso interno, que muitas vezes pessoas que têm uma ascensão muito rápida, por exemplo, que não procuram isso, um autoconhecimento, cultura, crescer, tá sempre fazendo um curso, quando ela tem uma diversidade, derruba. Porque ela não se preparou para isso. Né? Então, o que é legal na nossa maturidade? A gente ia se preparando e avançando, se preparando e avançando, se preparando e avançando. O que vocês sabem do trabalho de vocês, por exemplo, quantas horas de sono? Sem sono, né? Estudando. Sim, muito. E a coragem, né? Tipo, a coragem de se jogar pra vida, de se movimentar, enfim, pra aquilo que você quer, né? Eu falo que não que tenha sido fácil pra mim. Mas você deu conta. Mas eu dei conta. Isso, então, isso é assim, muito eu deixei ali as duas mulheres mais importantes da minha vida, minha mãe e minha irmã, né? Meus amores, enfim, meus amigos. Não foi fácil, mas eu tomei essa decisão e dei conta de algo que me faz muito feliz. Isso. Né? Eu acho que isso é o importante de tudo, mas é engraçado como as pessoas estranham, né, um movimento desse, né? E o que eu acho muito legal aqui do podcast de vocês é que vocês querem contar essa história legal pra todo mundo viver isso, né? Exato. É isso legal. É igual com o meu trabalho. Como eu consegui mudar minha vida e ter um outro entendimento sobre a vida. É claro que eu tenho meus desafios, claro, né? Mas eu sei como sair, né? Quando a gente começa a gente entende e sai, né? E assim, e pro bem da sua mãe, pro bem da sua irmã, é seguro você seguir. Viver. Isso, você motiva, né? E aí, igual que você falou da coragem. Enquanto a gente não entende como foi a coragem com a nossa ancestralidade, ela não chega na gente. Então, por exemplo, se eu julgo algo que meu avô fez, esse fica interrompido. Eu atendi uma vez uma pessoa que a avó dela deixou teve os filhos, no último filho deixou e fugiu com grande amor. E era uma avó extremamente julgada. E ela tinha vindo constelar comigo carreira profissional. Aí a gente fez o movimento dos bonequinhos, né? E aí, o que acontece? Aí eu falei pra ela assim, que tal você usar essa coragem que sua avó teve e colocar no seu trabalho? Percebe a doideira? A avó dela talvez só quis mostrar que as pessoas são livres. Só isso. Só isso. Né? Porque o que é não fazer? É se preocupar com a opinião dos outros. E é essa conta que nunca fecha pra mim. Como eu vou deixar de viver algo? Eu entendo que a vida é uma experiência individual de encontros e experiências, né? Como eu vou deixar de viver algo incrível da minha vida porque uma outra pessoa acha que é não loucura. Uma coisa que eu aprendi com você e eu faço muitas vezes. Todas as minhas conquistas
né? E todos os momentos que eu olho pra minha vida e me sinto plenamente feliz, eu lembro da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, da minha irmã. Olho e falo, é por vocês. Isso, uma homenagem, né? É por vocês. Isso. É como se comemorassem comigo, assim, tudo que eu tô vivendo e tudo que eu tô buscando. Isso eu aprendi. E você já não espelha isso na sua filha? Sim. Você não vê todos os dias dela? Sim. E é isso, e ela vai levar pros filhos dela e assim movimenta a vida. E por aí vai. Ah. Tem uma curiosidade, mas daqui a pouquinho a gente... Medo de curiosidade. A gente fala sobre isso. Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Lívia Ortodontista. Melhorar o sorriso de forma rápida e confortável é possível com os alinhadores Invisalign. Você tem um tratamento mais prático e personalizado. Femini Moda Praia e Moda Íntima. Há 18 anos busca promover a autoestima através de lingeries que façam você se sentir poderosa e bonita. Acompanhe as novidades pelo Instagram, @feminioficial, e venha conhecer a coleção Intense, uma coleção feita para você se sentir única. Tecmania, um beijo, Tecmania, a gente esteve lá hoje. Fomos adquirir os nossos aparelhos e, gente, preciso falar isso pra vocês, que atendimento maravilhoso, um beijo, obrigada por toda a atenção e todo o suporte. A Tecmania ajuda você a encontrar o aparelho ideal para o seu dia a dia, lazer e trabalho, então aproveite, conheça a loja, bata papo, tire dúvidas e vai lá adquirir seu aparelho, que eles são incríveis. Ao Franco Moda Masculina, a loja do homem moderno. Meu look é todo montado pelo Franco. Toda terça-feira estou aqui com roupas do Franco Moda Masculina. Eu adorei, foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? Eu adorei essa calça. E a Ótica Lincoln. Veja o mundo com outros olhos. Aproveite as melhores lentes e armações do mercado e encontre o óculos ideal para você. Meu óculos também é da Ótica Lincoln. Olha, sempre é há muitos anos. Posso fazer? O meu não é bonito, não é bonito. Vou deixar guardado. Tem que passar na Ótica Lincoln. Vou ter que passar lá. Deixa eu dizer, falando de seguir, de vida, a gente é fruto de um relacionamento também. Temos os nossos relacionamentos amorosos e somos fruto de um outro relacionamento. Nem sempre amoroso. Tem uma frase que tu fala que eu gosto muito, que diz que nosso pai e nossa mãe são os pais perfeitos para nós. E só cabe a gente agradecer a vida e seguir em frente. Queria que tu falasse um pouquinho disso, de como a gente receber melhor. Porque a mãe nos traz a prosperidade e sucesso. Prosperidade e sucesso. E o pai, a força. E como a gente recebe isso de uma forma mais harmônica. É o eixo da constelação. É isso. A gente tem o pai e a mãe certo, né? Porque a gente precisa experienciar. Aceita. Do jeito que for. Do jeito que for. Né? Meu pai chama Rogério e minha mãe chama Sueli. Eu não conheci o Rogério e a Sueli. Eu conheci a função pai e a função mãe. Então a primeira coisa que a gente faz é esquecer que eles foram pessoas e continuam pessoas, com sonhos, com desafios, com frustrações. Então é sempre já começar com esse olhar mais humanizado. Eles vieram primeiro, eles são maiores. Um dia papai tomou mamãe, né? E mamãe, a mulher, né? Por que a mulher é o sucesso para a vida? Porque a mulher topa ficar 9 meses correndo risco de vida, sabe? Para botar a gente no mundo. Só aí já põe ela num lugar gigantesco. Nossa mãe topou ficar 9 meses. Só a mulher sabe o que é levar uma gestação 9 meses. Né? Então eles vieram primeiro, eles são maiores. Então quanto mais eu olho para isso, mas o meu pai me abandonou, era o melhor que ele podia fazer, né? A gente vive hoje nessa geração de que tudo é perfeito, né? Só quem é um pai e uma mãe sabe o que é ser pai e ser mãe. E eles não são o que nós queremos, eles são o que eles podem ser. Eles fazem o melhor que eles podem. Só quando a gente já começa a olhar por aí, já vai colocando eles em um outro lugar. Mas meu pai, ele não aceita a minha profissão. Eu não preciso, como adulto, da validação do meu pai para mais nada. Entendeu? Então Bert Hellinger fala de boa e má consciência, né? É seguro você pertencer à família, não repetindo o destino deles. E todo mundo se olhar e todo mundo se aceitar. Quanto mais eu aceito, mais o amor flui. Então,
quanto mais eu entendo... E é tudo uma escadinha, né? Então, provavelmente, o pai que tem rolo com o filho já é uma história que vem do vô. Né? E alguém tem que parar, olhar para isso e curar todo o sistema. Porque se eu preciso experienciar uma grande coragem, uma ausência paterna, é ótimo. Só que a pessoa tem que aprender a desenvolver o recurso interno. Porque ter pai junto não significa ter pai presente. Sim. Exatamente. Então, quanto mais rápido eu entendo quem é meu pai e quem é minha mãe e o que eles têm de disponível para mim, eu tomo, agradeço, aquele exercício que a gente faz de liberar a expectativa. Mamãe, eu te libero de qualquer expectativa que eu tenha criado sobre você. Por favor, também me libere de qualquer expectativa. E idem para papai. Mas eu tenho força para olhar para minha vida. É como uma flecha, né? Para frente. Então eu tomei papai pela direita, mamãe pela esquerda e sigo minha caminhada. Eu virei a ponta da flecha, ó, é direto no meu coração. Eu me firo. Ah, mas se meu pai tivesse sido um grande empresário. Não foi. Porque se ele fosse, eu não teria essa configuração, porque a gente espera que a gente esteja vivendo a nossa vida em plenitude. Entendeu? Então por isso que não faz sentido não viver em plenitude. Porque o que aparentemente faltou se completa na caminhada. Entendeu? Maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Rô, eu queria muito que você falasse um pouquinho, porque quando a gente fala da nossa história, muitas pessoas olham só pro meu movimento. Né? A Bruna, que saiu de São Paulo, que veio pra cá, né? Aquela história toda. Mas o Giovanni fez um movimento também, sim, né? Primeiro, né? Primeiro ele saiu, né? Exatamente. E foi o primeiro movimento isso. dele nesse sentido, né? De sair da casa dos pais, de, enfim, casar, assumir uma família, porque hoje nós temos, né? Enfim, uma família. Eu vim com a minha filha, ele veio com os 2 doguinhos, meus filhos. Meus filhos. Então, ó, você vê, ó, cada um aceitou a configuração Do que era outro. do individual. Então, por exemplo, assim, quando o individual do Giovanni compõe os cachorros dele, e o individual Bruna compõe a filha dela, é isso, né? Então, às vezes, o primeiro rolo que dá alguém fala assim, eu arrumei uma namorada, mas ele não gosta de criança. Não, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. E o nível, às vezes, de carência da pessoa não deixa ver ela a realidade. Peraí, como uma pessoa que me ama não ama o que eu amo? Sim. Entende? Sim. Não faz sentido. Na verdade, nua e crua, não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, você poderia não ser apaixonada por cachorros como você é, mas vocês iam achar um ponto de equilíbrio. Total. Pode trazer os cachorros, tal, mas no quarto realmente... E tá tudo bem, né? Então, o que você traz dele? Você mexeu, ele mexeu, movimento, uma energia, ele tem muito bem tomado do pai dele a força, ele tem força para isso. Tem. Uma pessoa que não tem a função masculina bem tomada, não consegue fazer isso. Não consegue aquela fazer. pessoa que fica na tentativa e erro ou esperando o melhor momento. Fica sempre. No final, agora é final de ano, não vou mudar nada, né? Aí muda o ano. Daí tá no início. Antes do carnaval o Brasil não começa. Aí passa o carnaval. Bom, agora já é quase metade do ano. E assim vai. E aí vai arrastando. E sempre é bom lembrar que é sobre a sua vida. Então, beleza. Se você não tem prioridade sobre a sua vida, pra que o tal Deus ou alguém vai ter? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você não tem prioridade, então... E aí ele faz os movimentos dele, do jeito que internamente ele entende que é a vida, que ele aprendeu, né? Como é uma casa, o que tem numa casa, o que compõe uma casa. E isso te dá a segurança para fazer o céu. Completamente. Então isso é muito importante numa relação também. Aqui, ó, andar junto. Um casal é uma relação de equilíbrio. Bruna equilibra de um jeito, Giovanni equilibra de outro. Não tem um só equilibrar. Um só equilibrar, acabou. E é aquele clássico. Eu fiz tudo por ele e ele me deixou. Porque até quem só recebe, um dia vai embora. Então, por exemplo, faz de conta que você faz tudo pelo Giovanni. Inconscientemente, ele vai se achar inferior que você e ele vai achar um motivo pra ir embora. Aí você fala, pô, Rogério, lembra? Eu montei um apartamento, eu vim pra cá, nananana. Desequilibrou. Então é muito saudável equilibrar. E não tô falando de dinheiro, de tudo tem que ter um equilíbrio. Diálogo, né? Conversar,
né? É uma experiência nova, né? São 2 vidas e tudo tem que ser interessante e seguro. Se eu amo incondicionalmente, eu amo incondicionalmente. Sim. Vocês são os meus amigos eu amo vocês incondicionalmente, né? A gente já tem um lugar de amizade que não tem condições. A gente pode conversar, realinhar, mas nada vai. E isso é um posicionamento. Então eu amo mais ou menos. E aí, então a gente vai ter um outro tipo de conversa. Sim. Eu entendo, então, que não estamos calibrados na mesma... E tudo bem. Só que aí, já que é aqui, então fica aqui. Então é muito importante sempre equilibrar. Tem um ditado que diz, né? Que a mulher do vou mudar para não causar polêmica com a política. Que a mulher do príncipe não é a mulher do rei, né? O casal precisa andar junto, né? Porque até para motivar o crescimento. Não tem como ele ser empreendedor, querer fazer e você não tá na mesma sintonia. A gente tem que para que isso tudo possa fluir, né? Tem muita gente que pergunta, né? A gente trabalha junto, né? Acabamos com esse... Também era algo que era um desafio para nós. Sim. Né? Não foi algo tipo, que a gente pensou, vamos trabalhar juntos. Ela tinha uma experiência que a Bruna falava, não tive boas experiências com família trabalhando junto. Eu vim também de uma família trabalhando sempre muito junto e não via isso de forma tão boa, tão harmônica, né? Porque há sempre uma mistura maior ainda, né? Então a gente não concordava tanto assim e de início a gente tentou, mas o movimento foi ficando muito claro que o nosso lugar era trabalhando junto. Sim. E o Rogério também nos ajudou nisso. E sabe por quê também? Porque não foi por falta de opção. Exatamente. Foi por admirar talentos. Exatamente. Porque às vezes os rolos que dão é esse. Tipo, eu vim morar em Nova Prata, vou montar um consultório. Aí eu preciso trazer minha mãe. Aí eu ponho ela para fazer uma função que ela não gosta, mas como é minha mãe e eu vou morar aqui, ela tem que vir junto. Sim. Não, o talento dela conversa com o ambiente de trabalho que você tem. E aí quando você ilumina o talento dela, ela ilumina o seu e o negócio de vocês cresce, né? Crescem, né? E um admira muito o sucesso do outro, porque isso também é algo muito importante. Né? Porque às vezes inconscientemente, né, um acaba ficando incomodado. Como se fosse uma competição. Como se fosse uma competição. Exatamente, uma competição. E não é. E vocês verbalizam muitas coisas. Isso eu acho muito importante também. Começou a incomodar, vamos falar. Vamos falar. Seja na terapia, porque, seja em casa. Porque se eu tô disposto a construir e olhar para esse amor, a pessoa não vai deixar de me amar por isso. Ela muito pelo contrário, ela fala, nossa, que legal que ela tá falando. Sim. Queria aproveitar então e falar isso. Porque senão fica tudo de mentira, né? E o princípio, né, tá desalinhado. Sim. Né? E aí não faz sentido. Né? A gente não constrói nada, né? Um prédio antes de subir tem que estar inteiro fundado para baixo, né? De fundação. Então se eu não construo isso não tem a ver com tempo, e sim com maturidade. Não é 15 anos de namoro. Não, tem a ver com maturidade, com a disposição de olhar para a vida. Com a disposição de olhar para a vida. Isso. E foi uma experiência muito, muito nova para nós, porque eu sempre falava, não, trabalhar junto não dá certo, nunca vou trabalhar junto, nunca. Era uma memória, né? Era uma memória. E a vida foi levando, como tudo na nossa relação, né? A gente deixa a vida. E era muito claro, né, nos atendimentos, era muito né? claro o quanto a gente era importante um pro outro dentro do nosso negócio. E a gente passou a entender isso quando a gente começou a realmente viver o nosso negócio a dois. Isso. E hoje fica mais claro ainda, né? Sim, e é muito legal porque, é claro, tem os desafios do trabalho, como qualquer trabalho, empresa e tudo isso, mas isso às vezes gera cansaço, estresse e tudo mais, mas a nossa relação, tanto no trabalho quanto em casa, ela não sofre com isso. Entende? Existe o desgaste com o trabalho, com os desafios, tudo isso, mas independente do que acontece, isso não nos desgasta. Eu acho que vai nos fortalecendo e a gente vai amadurecendo com isso. Porque as pessoas normalmente perguntam, mas vocês trabalham o dia inteiro junto. A gente passa 24 horas por dia junto, basicamente. Porque isso são aquelas máximas da vida. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas máximas. Porque se eu acredito naquilo, eu vou viver aquilo. Agora, se eu venho quebrar um paradigma, eu falo, não, peraí. Pô, eu tenho como agregar o meu trabalho com o dele.
funciona. Nós individualmente somos completos, né? A gente vem exponencializar. Pra que você vai ter uma outra sócia a não ser sua esposa? Não faz sentido. Isso é uma crença, é uma memória. Crença, é uma memória. Por aquilo que eu falei, uma coisa é a falta de opção. Outra coisa é a ótima possibilidade. Sim. A falta já estoura tudo. Sim, né? sim. E ter maturidade quando se tem uma relação como a nossa, no caso de conviver muito juntos. Eu tava dando risada sozinha, gente, porque eu lembro que às vezes eu saio pra algum lugar, sei lá, vou em Bento, vou fazer alguma coisa. Aí, quando eu chego, a primeira coisa que o Gil fala pra mim, eu tava com muita saudade de você. Tipo, eu não fiquei 1 hora fora de Aí eu olho pra ele e falo, sério? Ele falou assim, me deu muita saudade. Não fica saindo tanto, mas é algo gostoso porque a gente tem essa maturidade, né, de como levar isso. Eu acho que uma coisa muito importante também, a gente não... Por exemplo, a gente tá dentro dos salões, temos opiniões diferentes, claro. Discutimos sobre ela, conversamos sobre ela, mas a gente não leva isso pra nossa relação casa, família. A gente entra pra dentro de casa, a gente entende que é a nossa casa, os nossos filhos, é a nossa família. Gente, eu falo filhos porque meus cachorros... Enfim, nossos filhos faz parte. E a gente não porque isso, Bru, é em qualquer configuração. Porque isso é da pessoa. Não significa seu casal trabalhar e morar junto. É uma coisa que é dela. Então, uma pessoa que tem essa intriga, essa divergência, esse cacoete, vamos dizer assim, ela vai fazer isso se ela trabalhar com o marido, se ela trabalhar com a cunhada, se ela trabalhar com o desconhecido. Porque isso é uma verdade que ela precisa significar. Né? Então, se eu tenho uma verdade que eu preciso significar... Falando de relacionamento, né? Uma mulherada muitas vezes fala, homem é tudo cafajeste, né? Sim. Aí ela vai num bar, vai lá no Beer, aqui em Nova Prata. Conheço. Ela vai lá no Beer. Tem 10 caras, 9 caras legais e um que é essa figura do cafajeste. Adivinha quem ela se conecta quando ela vai no banheiro? O cafajeste. Isso, porque é a mesma frequência. Sim. Tudo é frequência. Né? Então, os outros caras, eles nem se enxergam. Né? É aquela história de eu falar, eu tava hoje ali na praça, vocês também não se viu. Por quê? Estávamos em frequências diferentes. E aí pronto, aí ela conhece o cara pra significar tudo isso. E é aquilo que a gente falou no começo. Enquanto uma mulher, né, não vai lá... O que é um cara cafajeste? O que eu quero? Isso é uma outra coisa muito importante, que eu falo muito em consultório. O que você quer? O que você quer num homem? O que você quer numa mulher? Você precisa ter claro isso. E a gente muda também. Né? Então, às vezes, há 10 anos atrás, eu queria uma coisa. Hoje é importante outra coisa. Sim. Porque se eu não sei o que eu quero, corre o risco de encontrar o que eu não quero. E aí não é... Por isso que pessoas... tem pessoas que falam, nossa, essa pessoa arrumou uma outra pessoa, ela entrou um dia num aplicativo, já arrumou, porque ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer. Aí ela acha alguém que ela quer. O aplicativo, o beer, a praça, é só um pretexto. Né? Porque se eu sei o que eu quero... Eu me conecto com isso. E se eu tenho dúvidas, eu me conecto com gente com dúvidas. E assim vai. E caminho adiante. Não sei se é uma frase da constelação do Bert que não existem culpados nem vítimas. Acho que sim. Eu acho que né? Eu acho isso super legal, né? Todos somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões, por tudo aquilo que acontece. Acho que o Ponopono também fala disso. Mas não há culpado nem vítima. Eu não sou uma vítima por sempre encontrar um cafajeste. Isso. A vítima, ela não quer solução, ela quer aliados. Né? Pegar uma vítima e você começar a resolver os problemas dela. Ela corre de você. Porque ela não quer resolver, né? E é ótimo você ter trazido isso. A constelação é olhar para a solução. Então vamos lá. Tô com um rolo disso. Vamos olhar para a solução. Não é o que você quer. É o que é a solução. Uma vez eu atendi uma pessoa, ela falou assim: quer dizer então que depois de um atendimento eu vou me separar do meu marido? Se for o melhor movimento para as duas almas, sim. Ok. Porque você percebe que não faz sentido vocês ficarem juntos. Aí é o ego que quer. Sim. E o ego não é amor. Então é isso. Então, por exemplo, a vítima, a vítima é aquela história tipo assim: eu quero fazer uma loucura, eu ligar pros amigos que apoiam a loucura. Sim. Entendeu? Porque aí, se eu ligar pra uma pessoa sensata, ela não vai ser legal. Então você pega a vítima muito aí. Você começa a arrumar solução pra ela. Eu tô sem dinheiro, toma aqui tantos reais. Eu não tenho entretenimento. Vamos não sei onde. Eu não sei o que, cortar o cabelo. Ela não quer isso. Sim. Porque ela não quer sair, ela não quer solucionar. Ela não quer sair desse lugar. Porque ela tem um ganho secundário. Ela tem um ganho. Por exemplo, tem gente que quando fica doente,
todo mundo liga, todo mundo visita. Aí ela fala, opa, ficar doente é legal. Porque todo mundo para o que tá fazendo pra olhar. É deprimente, né? Se a gente for olhar no sério da coisa. Mas sim, ela tem um ganho. Então ela tá aquelas pessoas que estão sempre doentes. Eu hoje acordei com uma enxaqueca lascada. Hoje eu não sei o quê. Porque ela percebe que quando ela tá doente, o mundo para pra olhar pra ela. Sim. E aí ela encontra pessoas iguais a elas por ressonância. Porque quem tá cuidando da vida, fazendo as coisas, não para pra isso. E às vezes a gente encontra isso na família. E aí a gente deixa pra trás. Total. Porque ela não tá disposta a olhar pra vida com você. Ela quer ficar olhando pra dor. A gente constata a dor e tira a pessoa da dor. Tô com dor de cabeça, toma um comprimido. Não posso ficar nesse lugar. Que é bem desconfortável. Total. Eu fico aqui viajando no que o Rogério tá falando. Eu também, a gente fica vidrado nas coisas que ele tá falando. Legal. Quando a gente fez esse movimento, enfim, de morar juntos, você teve um papel super importante nesse começo da casa, do apartamento, enfim, das coisas, mas a gente vai falar sobre isso rapidinho, eu só vou dar um recadinho aqui. Tá. Master Treinamentos. Conheça incríveis oportunidades para o seu crescimento profissional. Venha conhecer os cursos profissionalizantes da Master em Nova Prata. Master Treinamentos. Aprendizado para o sucesso. A gente adora essa palavra, né? Sucesso, a gente adora sucesso. Que vem da mãe. Vibra tão bem, né? Vibra tão bem. Isso. Quando a gente tava nesse processo do apartamento e tudo mais, você conversava muito com o Gil, né? A gente tava em processo terapêutico. Tava em processo terapêutico, né? Tá? Estamos até hoje, Rogério é nosso terapeuta maravilhoso. Façam terapia, isso é saudável, é como beber água, né? Enfim. E nesse processo, a gente gosta muito de várias dicas que você deu. Quando a gente resolveu montar um apartamento, enfim, eu quero muito que você compartilhe isso. O Gil tem uma memória maravilhosa sobre isso, porque foi extremamente importante. Eu já sou um senhorzinho disfarçado de jovem, então fale. Sim, porque foi muito importante, principalmente no papel dele, que tava saindo da casa dos pais. Eu já morava sozinha. E tinha os pais próximos. Exato. Já tô lembrando, a gente vai chegar. Eu já morava sozinha, então eu tinha minhas coisas individuais, tudo certo. O Gil tava nesse... processo. Né? Exato, nesse processo. E eu queria muito que você desse essas dicas para esses casais que estão começando de novo, porque é muito interessante. E são coisas automáticas, né? Que a gente nem percebe. Faz, e nem que a gente lê como cuidado. Exatamente. Como amor, como zelo. Exato. E aí a gente tá criando um rolo imenso, né? É assim, a partir do momento que a gente constrói a nossa casa, papai e mamãe são visitas. E é seguro assim. Né? Não tem esse livre acesso, pode ser muito doloroso, né? Se mamãe chega na minha casa e me traz um tapete que eu não pedi, é como se ela dissesse assim: filhinho, você não tem condições, né, sozinho de comprar um tapete para sua casa. Então, assim, é muito importante manter esse distanciamento. Senão, não tem uma identidade como casa do casal e vira uma extensão da casa dos pais. Se o casal só dá... Eu, por exemplo, no meu primeiro apartamento, eu tinha uma geladeira, um micro-ondas, um armário e uma cama de casal. Era o que eu dei conta de ter lá. Se mamãe vai todo dia levar uma marmitinha ou vai comprar uma coisa, ela dá de presente, vai um item, um fogão, por exemplo. É como se ela sublinhasse que eu não tenho capacidade de construir a minha própria vida. E aí eu continuo sendo o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. Então é muito saudável você ir com o que você pode, com o que você consegue. E você vai construindo aos poucos. E o processo de construção é incrível. Porque se papai e mamãe dão dinheiro, papai e mamãe dão coisas pro filho, ele entende que o filho não tem condições de conquistar. E é bem provável que exista o caminho de volta. Porque é um lugar quentinho, né? Eu entendo, né? E Bert Hellinger também. Eu saí da casa dos pais, é um caminho sem volta. Sim. E aí eu tenho que dar... mas não sei o quê. É um caminho sem volta. E todas as pessoas que fizeram esse caminho sem volta faz parte da história de sucesso delas. Essa história de ir e vir
ou tem um quentinho ainda na casa da mamãe. Qualquer coisinha foge. Isso, aí você... Brigou, vai pra casa da mãe, essas coisas. Tem aquela frase que diz, que né, ficar. que quando a gente constrói uma família, os nossos pais passam a ser parentes. É certo isso? É da constelação, sim, né? Isso. Isso é ótimo que vocês estão dizendo. Brigou, temos que ficar junto aqui. Ah, mas eu moro num estúdio de 20 metros quadrados. Vamos ficar se olhando. Vai um pra um canto, outro pro outro, tá tudo certo. Vamos resolver. Lembra? Olhar pra solução. Por que ficar na briga? Sim. Ah, então tem um prazer no desprazer. Aí é outra coisa que precisa olhar. E isso aí dá conta. A gente não tem o que comer. Não temos o que comer. Não vamos comer, Como então. vamos solucionar isso, Como a né? gente... Isso, é isso aí, Giovanni. A matemática é essa. Como nós vamos solucionar isso? Com dignidade. Porque isso que é legal. Quando enquanto eu não tenho essa autonomia, eu não tenho dignidade. E sem dignidade... porque pobreza conversa mais com produtividade do que com dinheiro. Como que eu ganho dinheiro? Produzindo. E como que eu não produzo nada? Não é possível. Sim. Aí a gente tem que olhar mesmo. Como até com 40 anos você não produziu nada. Eu adoro quando chega pra mim, eu fui injustiçado pela minha mãe, eu fui injustiçado pela minha ex-mulher. E eu falei, você é o quê? Um trouxa, então? Como injustiçado? Um homem de 50 anos injustiçado pela ex-mulher? Como que você ficou 30 anos sendo injustiçado? Não faz sentido. Sim. É a vítima. Como é que você fez isso com a tua vida? Como é que você fez isso com a tua vida? Ficou 30 anos vivendo uma relação de dependência. Sim. E aí é querer ou não? Tem a possibilidade de continuar achando milhões de culpados e eu vou ser o próximo da vida. É igual quando alguém chega pra mim culpando todo mundo. Porque meu personal trainer é ruim, o meu cabeleireiro é ruim, a minha empresa, minha coach é ruim. Eu falo, beleza, logo eu já sou o próximo da lista. Não é porque ela... Enquanto ela não entender que essas pessoas estão tentando ajudar na caminhada dela e que é ela que não está aberta para isso. Então, para os casais, é isso, é com o que tem. Por quê? Se eles estão alinhados com o princípio do amor, eles vão dar conta de tudo. Vai ver como os nossos avós começaram a vidinha deles de casar. E morreram juntos aí com 90, todo mundo junto. Como era a historinha deles. Não tinha essa. Não tinha invasões externas, nada disso. E eles não tinham essa liberdade que a gente tem hoje de falar sobre sexo, falar de outros assuntos. Não se falava nisso, o namoro era sem se encostar e sempre com alguém juntos, aí marcavam uma data de casamento, tipo 15 de dezembro, casavam. Eu tinha uma tia que era muito despachada, ela falava pra mim isso. E seu tio chegava em casa, a gente não sabia nem o que fazer. Nunca tinha se encostado. Aí acabou a festa de casamento, chegaram os dois no quarto. Oi? Tipo, bate-palma, cai a roupa, né? Que nem aquele filme. Não sabe, é isso. E jamais tinha caminho de volta. Jamais tinha caminho de volta. Era continuar. Sim. E por que hoje, né, que vocês têm criança em casa, saber como é que é. Por isso que é muito diferente você saber educar uma criança. Né? Você saber olhar um ser humano que está nascendo ali. E nutrir, né, ela para que ela possa tomar essas decisões e suporte. Quantas noites você já ficou em claro que ninguém sabe? Quantas noites você já ficou em claro que ninguém sabe? E vocês não estamos aqui? Sim. É isso. E por que uma pessoa não pode passar por isso? Fica a questão aí. Eu tenho uma pergunta muito importante. Tem muito assunto pra falar, quero saber se tu volta. Eu gostei. Está sendo convidado. O maior prazer. Está sendo convidado. Eu adoro falar sobre isso. É muito volta, legal. Temos mais assunto. E vocês acham que eu também não fico? Não, falando, é uma delícia. Eu fico é uma delícia te ouvir, a gente fica viajando, a gente fica linkando com... mas eu mesmo que tô falando, eu fico... Fica linkando com várias coisas, você fala, uau, mas é isso, é sobre isso, é sobre isso. Porque a vida tem que ser algo bacana. A gente não tá aqui pra sofrer. Sabe, se a gente tá sofrendo de alguma forma, não faz sentido. Nenhum. Claro que tem desafio, igual a gente, né? Esses dias que eu tô aqui, tô atendendo, vou atender hoje até tarde. Sim, amanhã. Amanhã, a gente às vezes se fala super rápido, mas tem que ser muito legal, né? Chegar lá na Casa Gamba e achar aquele lugar incrível, chegar no consultório em São Paulo e ser incrível, porque se tem alguma coisa, chegar em casa, vocês dois se encontrarem e ser sempre um encontro incrível, porque é isso que a gente merece. A gente tá aqui pra isso, senão não faz sentido.
Não faz, pelo menos pra mim, não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. Pergunte. Galera, chegou ao fim do nosso podcast. Quero agradecer ao Rogério, que está convidado para voltar. Veremos uma nova data, porque o Rogério estará aqui para falar de 1000 outras coisas. Voltarei. Posso propor uma brincadeira com os seus telespectadores? Pode. Vou pedir para vocês pensarem em tudo isso que a gente falou, no amor, no relacionamento. Respirem fundo, coloquem a consciência masculina no ombro direito, a consciência feminina no ombro esquerdo. E eu vou mostrar essa pedrinha para vocês aqui, ó. Ver o que vem para vocês quando a gente fala de amor e olha para essa pedrinha aqui, ó. Quem quiser compartilhar com a gente, eles acessam vocês, aí vocês me passam. É a consciência do amor e do relacionamento. Então a primeira coisa que veio aí é como, de certa forma, eu sei que eu tô fazendo de uma forma bem... mas só para vocês se ligarem um pouquinho como funciona. Muito obrigado. delícia. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Armazém e Sabor. Está aqui uma lembrança. Olha, que maravilha. Vai levar para muito São obrigado. Paulo. Muito Gestão obrigado. Contabilidade, Cloud Store, Femini, Tecmania, Livre Ortodontista, Arte Mobile, Ótica Lincoln, Master Treinamentos, Franco Moda Masculina, Cantina Mascaron e Viva Farma. Farmácias. E viva nós. E a viva vida. nós. Como é que o pessoal te acha no Instagram, Rogério? @Roger Rodrigues Oficial. Eu dei uma diminuída pra ficar mais fácil. Roger Entendeu? Então é Rodrigues. @Roger Rodrigues Oficial. Muito bem, gratidão. @Bruna com 2A, F Matos. E @by Giovanni Gamba. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado muito. Pra gente foi realmente muito especial dividir um pouquinho da nossa intimidade, da nossa relação com um amigo muito querido. Um grande beijo. Fiquem Até bem. mais. Até terça. Até Até. terça.